meus amigos, mais uma aulinha aqui. Nessa aula eu vou responder, né, uma questão aí que aflige vários concurseiros, né? A questão lá do se é necessário, né, sair do emprego para ser aprovado em concurso público, né? Então, né, como a gente sabe, né, hoje o concurso está cada vez mais concorrido, né, e profissionalizado. E surge sempre essa dúvida, né? Se para ser aprovado, né, no concurso aí de alto nível, é necessário dedicação exclusiva, né, ou seja, parar de trabalhar para que consiga, né, para que a pessoa consiga aí a aprovação que ela deseja, né. Então a resposta é não, né, não é necessário, né, dá para conciliar o trabalho e o estudo com a aprovação, né. É, pela minha trajetória, né, como concurseiro aqui que eu contei nas últimas aulas, né, vocês puderam ver que eu no começo eu saí do emprego, né? É, na época eu me dediquei exclusivamente ao concurso público, mas assim foi uma coisa planejada, né? Então igual eu expliquei lá em detalhes, eu ao longo do tempo, né, durante a faculdade eu trabalhava e eu fiz um planejamento ali, né? Eu juntei dinheiro, né, durante anos para que quando eu formasse eu podia saísse, né, do emprego e voltasse pro interior lá na casa da minha mãe, né? Então, a questão, né, é que, igual eu expliquei também, eu considero assim que foi uma decisão assim, né, esse período aí que eu tava só por conta de estudo, em que eu também eu fiz muita cagada, né? Eu eu gastei, né, como eu era inexperiente, eu gastei o dinheiro assim com curso presencial, eu fiz vários gastos assim que fizeram com que gastos ineficientes, né, que fizeram com que o dinheiro fosse embora e eu não tivesse nenhuma aprovação, né? Tanto é que depois de um tempo eu tive que voltar a trabalhar, né? Então eu fiz aquele processo seletivo simplificado lá do IBGE para agente de pesquisa e mapeamento e eu voltei a trabalhar. Então essa é uma questão assim muito individual, né? Vai depender da realidade de cada um, né? Se a pessoa precisa trabalhar no período que está estudando, se preparando, né, para o concurso público ou não, né? Ou tem alguém para ajudar, enfim, é uma questão muito relativa, né? No meu caso especificamente, né? Esse período aí que eu fiquei só estudando, eu era solteiro, né? Eu não tinha nenhum filho, então isso ajuda também, né? Financeiramente. Minha mãe, eu morava com ela, ela era uma pessoa aposentada, enfim, né? Eu tinha toda uma situação, né? Eu tinha também uma reserva de emergência, então havia toda uma situação como se diz, eu fiquei, entre aspas, tranquilo esse período, né? Mas assim, durou rápido também esse período de tranquilidade, né? Porque, eu explico, a reserva financeira começou a acabar e eu tive que voltar ao mercado, né? Através de um processo seletivo simplificado. Mas assim, deixando bem claro, as principais aprovações que eu tive no mundo dos concursos públicos, né? Foi quando eu já trabalhava como APM do BGE, né? Então foi nesse período que eu consegui as primeiras aprovações assim em concursos efetivos, né? E nesse período do IBGE eu tinha né, eu desenvolvi uma estratégia mais realista, né? Então eu já tinha passado, né, por vários erros, né? E já tinha aprendido com aqueles erros e também trabalhando no IBGE eu tinha mais liberdade financeira, né? Então eu conseguia comprar materiais melhores, eu conseguia fazer viagens é, em locais mais distantes, né? Então tudo isso expandiu aí minhas possibilidades, né? E também, né, depois disso eu passei a adotar a abordagem de fazer um concurso escada, né?
Então eu conciliava estudo com o trabalho e ia tentando esses concursos escada mesmo, né? Eu não tentei direto aquele cargo fim, né, aquele cargo de alto salário que eu almejava, eu não tentei ele de cara assim, não. Eu fui aos pouquinhos subindo a escada até chegar num cargo mais alto. E aqui, gente, eu não tô sendo em nenhum momento hipócrita com vocês, né? Porque assim, se você tem recurso para se dedicar exclusivamente à sua preparação para concurso, isso com certeza vai te levar a uma aprovação mais rápida, né? E isso é notório. Porque, igual eu expliquei para vocês, né? O concurso público hoje em dia, ele requer um investimento, além de investimento mental, físico, psicológico, ele requer um investimento financeiro grande, né? Porque você tem que adquirir bons materiais, né? E isso aí que o pessoal fala, não estude por material da internet, pesquisando no Google que você vai ser aprovado. Cara, isso é mó balela, né, velho? Então você tem que adquirir materiais, né, de cursos bons que são caros, né? Você tem que fazer inscrição, pagar inscrição de prova, você tem que viajar, né? Viajar que é caro também, né? Dependendo do lugar, se for muito distante, você tem que ir de avião, enfim, sai muito caro, né? Eu principalmente dava preferência de viajar de ônibus, né? Só que tinha lugares que era muito distante que ficava bem dizer inviável, né? E aí você tinha que pagar passagem de avião, que encarecia também. Aí tem hospedagem, tem alimentação no lugar. Então, assim, transporte lá dentro também, né? Enfim, tudo sai caro, né? Mas de fato, se você puder, se você tiver condição financeira de pagar todos esses custos, né, que envolve uma preparação para concursos de alto nível e ao mesmo tempo, né, conseguir estudar mais horas no dia, se dedicar mais, cara, é o mundo ideal, né? Só que infelizmente não é a realidade, né, da maioria das pessoas, né? Então, é, a maioria das pessoas não vão ter essa condição financeira, né? Tanto, tanto de patrocinar assim o concurso fim, né, aquele que se almeja logo de cara, né? É, então, assim, fica meio complicado. E sem contar também, pessoal, que assim, né, a gente está falando aqui dessa parte de aprovação, né, do concurso público. Mas, igual se fala tropa de elite, né, igual fala no filme Tropa de Elite lá, quando você consegue a aprovação, aí surge um novo inimigo que é a nomeação, né. Então, assim, depois que você é aprovado, né, hoje em dia é bem dizer uma guerra para nomeação, né. É muito difícil, demora muito às vezes para você ser nomeado, né? Mesmo você estando bem classificado, tem concurso que, mesmo com a necessidade evidente ali de pessoal, costuma demorar muito a nomeação, né? Eu cito o exemplo aí de concurso do governo do Distrito Federal que assim é bem demorado mesmo, tá? Eu bem dizer uma via sacra lá para você conseguir sua nomeação, né? Né, lembrando, né, a nomeação ela pode demorar 4 anos, né, para acontecer, né? Geralmente é 2 anos e eles prorrogam por mais dois, né? Há casos bem específicos assim de concurso em que por problemas, né, é, sei lá, de Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, a coisa às vezes passa além desse período aí de 4 anos, né? Tem casos que acontecem isso, né? Eu já vi acontecer. Então é por isso que eu sempre enfatizo para vocês, né? Você tem que buscar uma forma mais sustentável, né? Tanto financeiramente, emocionalmente, é, fisicamente, porque concurso público é uma coisa assim de longo prazo mesmo, né? Hoje em dia já não é igual antigamente, né? Antigamente se nomeava muito mais, tinha mais facilidade, né, nesse ponto. Hoje em dia tá tudo muito mais difícil, né? Assim, é a realidade, né, galera?
Se você não sabe organizar seu estudo e se sente perdido, na descrição do vídeo tem o material da aula e o contato da minha mentoria, só mandar um oi lá no WhatsApp que conversamos sobre o seu caso. Corre lá que as vagas são limitadas. Mas enfim, ó, né, eu posso afirmar por vocês, até pelo que aconteceu comigo mesmo, né, que não é necessário se dedicar exclusivamente para ser aprovado em concurso público, né. Isso eu estou falando não é só de mim não, né. Eu conheço vários outros concurseiros, né, ao longo da minha trajetória, né, conheço vários casos aí de sucesso e que a pessoa trabalhava e estudava, então, né, e isso não impede você de ser aprovado. E no caso, né, um exemplo que eu posso dar é que quando eu fui aprovado, né, no concurso de auditor fiscal de atividades urbanas do DF, né, famoso ATUB, uma das etapas era um curso presencial, né, em Brasília, né, em que eu tive a oportunidade, né, de conhecer vários outros concurseiros, né, e saber um pouco da história, né, das pessoas assim que eu tive contato, né. E, assim, dentre as pessoas que eu tive contato, né? É um curso lá de mais de 200 pessoas, então, assim, eu não tive contato com todo mundo, mas, assim, as pessoas que eu tive contato, a grande maioria, a esmagadora maioria, ela trabalhava e estudava. Então, assim, é um concurso de alto nível, né, de auditor fiscal, em que a maioria estudava e trabalhava. Então, assim, é possível, né? E nesse caso específico, né, desse concurso, haviam pessoas do Brasil todo, né? Só que uma parte considerável, assim, né, pela minha análise, assim, mais da metade das pessoas eram do DF, né? E o que reforça muito aquela tese que eu levantei nas aulas passadas lá, de que quando o concurso ele é só em um lugar, ele é regionalizado, né? No caso específico desse concurso, por ser um concurso do governo do Distrito Federal, as provas eram em Brasília. Então, e isso reduz muito a concorrência, né? Então, é um fator importante que eu vi na prática. Era uma teoria, só que eu vi que realmente ela se aplica na prática. Por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. E um outro exemplo que eu dou, né, dessa importância aí dessa parte financeira, né, do concurseiro, né, dele ter essa capacidade financeira, é porque até para fazer o curso de formação, né, eu vou dar um exemplo aqui, eu fiz o curso de formação da TUB em Brasília e o curso de formação tinha a duração de um mês, né, e eu tive que ficar hospedado, né, em Brasília. E geralmente esses cursos acontecem assim, num local mais, digamos assim, entre aspas, mais caro de Brasília, né? Geralmente eles fazem esses concursos nos locais mais caros. E aí, eu tive vários custos, né? De moradia, transporte, alimentação. No meu caso eu até cozinhava, né? Pra economizar, então chegava cansado do curso, eu fazia comida ainda para. E o curso era o dia inteiro, bem dizer, né? Eu tinha acho que 1 hora e meia de almoço, alguma coisa assim. Então, assim, era bem corrido mesmo. E eu, mesmo estando ali apertado naquele curso de formação, né, que não é fácil, o curso de formação é muito difícil, é muito puxado, tudo muito rápido, né, muito conteúdo, coisas assim bem complexas mesmo. E mesmo assim eu cozinhava para economizar mesmo, né. Então, moral da história, né, eu gastei só para fazer o curso de formação R$ 9.000, somando todos os gastos, né, que eu tive. Isso porque, igual eu expliquei para vocês, eu tentei economizar, né, ao máximo. Tinha um colega meu que do curso lá que ele falou que ele gastou na faixa de R$ 14.000, né, nesse um mês que ele ficou lá fazendo o curso. E o edital ele previa uma ajuda financeira de R$ 4.500, né? O que vocês podem ver aí que não deu, né? Pelo menos os meus custos não pagou nem metade do que eu gastei lá, né? E uma outra observação também, essa ajuda de custo, né, que teve aí no edital, ela só foi paga 6 meses depois né, que havia terminado o curso. Então, assim, se você não tivesse uma reserva financeira,
você não conseguiria nem fazer o curso de formação. Essa que é a realidade, né? Por isso que eu falo a importância, né? Por isso que eu bato nessa tecla, né? De que, por exemplo, se você não tem um apoio financeiro, né? Alguém financiando seus estudos, você mesmo vai ter que financiar, né? Por isso também que eu chamo a atenção lá pro concurso escada, né? Porque muitas vezes o cara pensa lá no concurso fim, mas assim, suponho que ele passe nesse concurso fim, se bobear ele não vai ter nem recurso financeiro para ir fazer, se tiver um curso de formação, por exemplo. Geralmente tem nesses concursos assim, com salário mais alto, essas carreiras de auditor e tudo, ela exige um curso de formação, em geral presencial mesmo. Então você vai gastar. E se você não tiver recurso financeiro, nem o curso de formação você vai conseguir fazer, né? Por isso que eu falo, o ideal é ir fazendo a escadinha mesmo no serviço público, para que você consiga crescer com mais tranquilidade, né? Então, isso é importante. Deixa aí essa reflexão aí. É, e também outro ponto também, né? No caso do curso de formação, ele era, bem dizer, integral, né? A gente teve aula até do domingo, teve um domingo que teve aula, teve feriado que teve aula, enfim. É, então você tinha que, bem dizer, se dedicar um mês, né, para esse curso. Ou seja, né, e eu como servidor público, né, eu já era servidor público, então eu tinha essa vantagem também. Eu pude tirar uma licença, né, para fazer o curso de formação. Mas eventualmente, né, quem, por exemplo, trabalhava em uma empresa privada, dificilmente o cara seria liberado, né? O cara teria que pedir conta, tentaria umas férias, mas assim, empresa privada geralmente você não tira férias assim a hora que você quer, né? Então tem toda essa questão também. Por isso que eu bato nessa tecla do concurso escada, né? E também, né, eu pedi licença, igual eu falei com vocês, do cargo que eu exercia por um mês, né? E eu fiquei um mês sem receber desse cargo também que eu ocupava, né, no serviço público. Então, assim, curso de formação, ele é puxado, né? Esses concursos, assim, maiores, né? Você tem que levar isso em consideração, né? Se você quiser, por exemplo, prestar um concurso público que exige um curso de formação depois, o ideal é que você tenha uma reserva financeira ali, né? Para que caso você seja aprovado, você tenha condições de ir lá fazer esse curso. Então, resumindo a história, né? Sem que eu estivesse trabalhando, né? E com a reserva de emergência abastecida, eu não conseguiria fazer o curso de formação, né? Que é essa conclusão aí que eu cheguei. O que reforça aquela tese que eu levantei, né? De que o concurso público hoje exige investimento financeiro assim considerável. Então, assim, nas suas decisões, né, você tem que levar isso sempre em consideração e sempre se planejar, porque às vezes você perde boas oportunidades por não ter recurso financeiro, né? Então, no mais é isso aí, pessoal, nessa aula. Vamos firme aí para a próxima aula que vai ter muita coisa boa ainda. Se quer acelerar a sua aprovação e deseja contar com a minha mentoria, é só clicar no link que está na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas. Se gostou do vídeo, aproveita e se inscreva no canal para não perder nada e deixa o like no vídeo para me ajudar. Tenho muito conteúdo top para vocês conquistarem a sonhada aprovação. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder no card acima. Vai ter a continuação desse vídeo, é só clicar e assistir. Não vai querer ficar de fora, hein? Bora lá, conferir!